Seja bem-vindo ao DRN Audiolivros. Se não for inscrito ainda, peço que se inscreva no nosso canal. Acompanhe os nossos audiolivros aí. A gente tem bastante conteúdo. Se você deseja um livro e não tiver no canal ainda, deixa nos comentários aí que eu sempre faço uma lista e tento ir atrás assim que possível. Se quiser nos dar uma força, a gente tem o Apoia-se, o Seja Membro e também o Pix. Sempre fica na descrição do canal e na descrição dos vídeos. E muito obrigado por estar acompanhando a gente nessa jornada. E vamos para as nossas leituras. Capítulo 39. Uma taça de vinho. Quando Elaine chegou ao deck, com os pertences embrulhados em uma trouxa organizada, o sol poente parecia encostar na água logo além da entrada do porto de Tanchico. Além disso, os últimos cabos grossos estavam sendo amarrados para acomodar o bailador das ondas a um embarcadouro cheio de navios enfileirados, apenas um de muitos ao longo da península mais ocidental da cidade. Alguns tripulantes recolhiam as últimas velas. Atrás dos cais compridos, a cidade se erguia sobre as montanhas, branca e reluzente, cheia de domos e pináculos, com cataventos polidos cintilando ao sol. Mais ou menos uma milha ao norte, dava para distinguir muralhas altas e arredondadas. Era o grande círculo, se não lhe falhava a memória. Ela pendurou a trouxa no mesmo ombro onde estava o alforje de couro e foi se juntar a Ninaeve, Coine e Jorim na prancha de embarque. Era um tanto estranho ver as irmãs vestidas outra vez, em blusas brilhosas de seda brocada, combinando com as calças largas. Já estava acostumada com os brincos e pingentes de nariz e a bela corrente de ouro que cruzava a face escura de cada uma das duas, já quase não lhe causava aflição. Tom e Joelin permaneciam afastados, carregando as próprias trouxas, os semblantes um tanto emburrado. Ninaeve tinha razão. Eles tinham tentado criticar suas escolhas desde que o real propósito da viagem, ou parte dele, lhes fora revelado 2 dias antes. Nenhum dos dois parecia pensar que duas jovens mulheres tinham competência para caçar a Ágia Negra. Bastou uma ameaça de Ninaeve de transferi-los a outro navio do povo do mar, navegando no sentido oposto, para cortar o mal pela raiz. Pelo menos depois que Thoran e uma dúzia de tripulantes se uniram para obrigar os dois a entrar em um barquinho a remo para fazer a transferência de navios. Elaine lançou a eles um olhar indagativo. O ar emburrado indicava rebelião. Aqueles dois ainda causariam mais problemas. Para onde vão agora, Coine? Perguntou Ninaeve, quando Elaine as alcançou. Para Dantola, para as Aile Jafar, respondeu a mestra das velas. Depois seguiremos até Cantorim e as Aile Somera para espalhar as notícias do Coramoor, se aprouver a luz. Mas preciso deixar Thoran fazer negócios aqui, ou ele vai explodir. O marido dela estava no cais, sem as estranhas lentes no aro de arame presas ao rosto, de dorso nu e cheio de anéis, conversando com muita empolgação com homens em calças brancas largas e casacos com ombros bordados em arabescos. Os homens de Tanchico usavam um cap escuro e cilíndrico e um véu transparente cobrindo o rosto. Os véus conferiam um aspecto meio ridículo, sobretudo aos que tinham vastos bigodes. Que a luz permita que vocês viajem em segurança, desejou Ninaeve, agitando as trouxas nas costas. Se detectarmos qualquer ameaça antes de vocês zarparem, mandaremos um aviso. Coine e a irmã pareciam bastante tranquilas. Saber da Ágia Negra quase não as atormentava. Era Rand, o Coramoor, a notícia mais importante. Jorim beijou as pontas dos dedos e apertou-os contra os lábios de Elaine. Queira a luz que nos vejamos de novo. Queira a luz, respondeu Elaine, imitando o gesto da chamadora de ventos.
Ainda era estranho, mas também era uma honra. Um cumprimento usado somente entre familiares próximos ou amantes. Sentiria a falta da mulher do povo do mar. Aprendera bastante e também ensinar um pouquinho. Jonin com certeza estava muito melhor em urdir fogo. Quando chegaram à base da prancha de embarque, Ninaeve soltou um suspiro de alívio. Uma poção oleosa feita por Jorin havia acalmado seu estômago depois de 2 dias no mar. Mas, mesmo assim, a antiga sabedoria passara a viagem de olhos e bocas bem fechados, até Tanchico surgir à vista. Os 2 homens, na mesma hora, se posicionaram, um à frente e um atrás das duas, sem qualquer instrução. Jurin tomou a liderança, com a trouxa nas costas, segurando o cajado claro e da largura de um polegar com ambas as mãos. Os olhos escuros alertas. Tom assumiu a retaguarda, exibindo uma expressão ameaçadora, apesar dos cabelos brancos, da banqueira e do manto de menestrel. Ninaeve apertou os lábios por um instante, mas não disse uma palavra, o que Elaine considerou bastante sábio. Antes de darem 50 passos pelo comprido cais de pedra, já tinham visto sem número de homens de aspecto faminto e olhos semicerrados a estudá-las em meio aos nativos e forasteiros, transportando caixotes, fardos e sacas para o desembarcadouro. Suspeitou que qualquer um deles estivesse disposto a degolá-la na esperança de que um vestido de seda pusesse dinheiro em seus bolsos. Os homens não a assustavam. Ela podia dar conta de 2 ou 3, tinha certeza. No entanto, tanto ela quanto Ninaeve levavam os anéis da grande serpente nas bolsas. E seria inútil fingir que não possuíam ligação com a Torre Branca se começassem a canalizar diante de 100 homens. Era melhor que Juilin e Tom fizessem as caras mais bravas que pudessem. Não teria se incomodado se estivessem acompanhadas por mais uns 10 deles. De súbito, ouviu-se um estrondo vindo do convés de um dos navios menores. Vocês! São vocês mesmo! Um homem largo e de rosto redondo, vestindo um casaco verde de seda, pulou do cais, ignorando o cajado erguido de Juilin e encarando Elaine e Ninaeve. Uma barba sem bigode o identificava como ilhanense, além do sotaque. O sujeito parecia vagamente familiar. Mestre Domo? Perguntou Ninaeve, depois de um instante, dando um puxão forte na trança. Baile Domon? O homem assentiu. É, pensei que nunca veria as duas de novo. Eu esperei o quanto pude em Falme, mas teve um momento em que era ir embora ou ver meu navio pegar fogo. Elaine agora o reconhecia. O homem concordara em levá-las embora de Falme, mas o caos assolara a cidade antes que conseguissem chegar à embarcação. O casaco dava provas de que o homem não passara dificuldades desde então. Que prazer ver o senhor outra vez, disse Ninaeve em um tom frio. Mas, se nos dá licença, temos que procurar hospedagem na cidade. Vai ser difícil. Tanchico está explodindo de gente. Mas, no caso, conheço o lugar onde minha conversa talvez valha de alguma coisa. Eu nem devia mesmo ficar mais tempo em Falme, mas, no caso, sinto que estou em dívida com as duas. Domon fez uma pausa, franzindo o sobrolho com uma inquietação repentina. E com vocês estando aqui, vai acontecer o mesmo que em Falme? Não, mestre Domon, respondeu Elaine, quando Ninaeve visitou. É claro que não. E ficamos felizes em aceitar sua ajuda. Uma parte dela esperou que Ninaeve protestasse, mas a mulher mais velha apenas assentiu, pensativa, e deu instruções aos homens. O manto de Tom fez Dom erguer as sobrancelhas. Por um instante, Elaine quase achou que ele reconhecia o menestrel. Mas a indumentária tairena de Juilin gerou uma carranca que foi retribuída à altura. Ainda assim, nenhum dos homens disse uma palavra. Talvez conseguisse manter a animosidade entre Tiar e Ilian fora de Tanchico. Se não, ela teria de lidar com os dois com muita firmeza.
Enquanto acompanhava o grupo pelo desembarcadouro, Domon contou-lhe o que lhe acontecera desde Falme. O homem de fato vinha prosperando. No caso, os coletores de impostos da Panarca só conhecem uns 12 bons navios costeiros, comentou ele, rindo, mas nem sequer conhecem 4 de águas profundas. O homem não podia ter ficado tão sincero em tão pouco tempo. Elaine ficou chocada ao ouvi-lo falar tão abertamente em caixir de homens. No caso, eu faço contrabando mesmo, e ganho como nunca imaginei. Boto 1/10 do que eu gastaria em imposto nos bolsos dos homens da alfândega, e isso já deixa todo mundo de bico calado. 2 tanchicanos com os tais véus e chapéus redondos passaram por eles, as mãos cruzadas nas costas. Cada um levava uma pesada chave de latão pendurada em uma corrente grossa no pescoço, que parecia simbolizar algum ofício. Os 2 cumprimentaram Domon com um aceno de cabeça. Tom estava bem-humorado, mas Juilin tinha os olhos cravados tanto em Domon quanto nos 2 sujeitos de Tanchico. Como caçador de ladrões, ele tinha um desprezo particular pelos que zombavam da lei. Mas nem acredito que vai durar muito mais tempo, comentou Domon, depois que os tanchicanos passaram. No caso, as coisas estão ainda piores em Arad Doman do que aqui. E olha que já estão bem ruins por aqui. Talvez o Lorde Dragão nem tenha começado a próxima ruptura do mundo ainda, mas com certeza já rompeu Arad Doman e Tarabon. Elaine quis responder com um comentário mordaz, mas o grupo chegava ao pé do cais. Então ela aguardou em silêncio enquanto Domon contratava liteiras, carregadores e uma dúzia de homens com cajados pesados e rostos severos. Guardas com espadas e lanças estavam parados no fim do cais e tinham o jeito de guarda-costas, não de soldados. Do outro lado da rua larga, ao longo da fileira de desembarcadouros, centenas de rostos encovados e abatidos encaravam os guardas. Às vezes, alguns olhos titubeavam na direção dos navios, mas em geral se mantinham fixos nos homens que os impediam de chegar às embarcações. Lembrando-se do que Corne dissera sobre o povo cercando sua embarcação, todos desesperados para comprar passagens para qualquer lugar longe de Tanchico, Elaine sentia um calafrio. Quando aqueles olhos famintos encaravam os navios, a necessidade ardia dentro deles. Elaine permanecia rígida na cadeira, sacolejando ao passar pela multidão, que se abria diante dos cutucões dos cajados, tentando não olhar para qualquer coisa em particular. Não queria ver aqueles rostos. Onde estava o rei deles? Por que não cuidava de seu povo? Domon levou o grupo a uma estalagem de parede caiada logo abaixo do grande círculo, cuja placa acima do portão apresentava o lugar como o Jardim das 3 Ameixeiras. O único lugar que Elaine via era um quintal de paredes altas, todo pavimentado de pedras, que ficava na frente da estalagem, uma construção quadrada de 3 andares, sem janelas no térreo e cujas janelas de cima ostentavam exóticas grades de ferro. Do lado de dentro, homens e mulheres lotavam o salão, a maioria em trajes típicos de suas terras, e o burburinho de vozes quase abafava a melodia de um saltério. Ninaeve arquejou quando viu a estalajadeira. Uma bela mulher, não muito mais velha do que ela própria, de olhos castanhos, pequenas tranças cor de mel, e um véu que não escondia os lábios carnudos e rosados. Elaine também se assustou, mas não era Liandrin. Estava claro que a mulher, que se chamava Rendra, conhecia Domon muito bem. Com sorrisos receptivos para Elaine e Ninaeve, e dando atenção demais ao fato de Tom ser um menestrel, ela forneceu ao grupo os 2 últimos quartos a um preço que Elaine suspeitou ser menor que habitual. Elaine certificou-se de que ela e Ninaeve pegassem o de cama maior. Já dividira a cama com a amiga que se mexia demais. Rendra também serviu o jantar em uma sala privada, que foi trazido por 2 jovens serviçais com véus. Elaine se viu diante de um prato de cordeiro assado com geleia de maçã apimentada
e algum tipo de feijão comprido e amarelado, preparado com pinhões. Que chique. Não conseguiu tocar a comida. Todos aqueles rostos esfomeados. Domo não se fez de rogado com seu contrabando e seu ouro. Tom e Juilin também não tiveram reservas. Rendra, chamou Nineve baixinho. Alguém aqui ajuda os pobres? Posso contribuir com um bom punhado de ouro se for de alguma ajuda. Pode doar para a cozinha de baile, respondeu a estalajadeira, abrindo um sorriso para Domon. O homem foge de todos os impostos, mas cobra de si mesmo. Para cada coroa que dá de suborno, devolve 2 para a sopa e o pão dos pobres. Já até me convenceu a doar, e olhe que eu pago meus impostos. No caso, desembolso menos que os impostos, resmungou Domon, curvando os ombros na defensiva. Tenho mesmo uns lucros muito generosos e que a sorte me espicasse se eu estiver mentindo. Que bom que o senhor gosta de ajudar os outros, mestre Domon, comentou Ninaeve, depois que Rendra e os serventes se retiraram. Tom e Juilin se levantaram para conferir se eles tinham mesmo saído. Com uma meia misura, Tom deixou Juilin abrir a porta. O corredor do lado de fora estava vazio. Ninaeve prosseguiu na mesma hora. Talvez também precisemos da ajuda do senhor. A faca e o garfo do ilhanense pararam de cortar um pedaço de cordeiro. Como? Perguntou o homem desconfiado. Não sei exatamente, mestre Domon. O senhor tem navios, deve ter homens. Talvez precisemos de olhos e ouvidos. Pode muito bem haver integrantes da Ágia Negra em Tanchico, e temos que encontrá-las se for o caso. Ninaeve levou Ninaeve levou à boca uma garfada de feijão, como se estivesse dita a coisa mais trivial do mundo. Parecia estar contando a todo mundo sobre a Ágia Negra ultimamente. Domon ficou de queixo caído para a mulher. Depois olhou incrédulo para Tom e Juilin, que tornavam as cadeiras. Quando os dois assentiram, ele empurrou o prato de lado e apoiou a cabeça nos braços. Ele estava prestes a ganhar um soco de Ninaeve, se a forma como ela apertava os lábios era algum indicativo, e Elaine não a culparia. Por que o homem precisaria olhar os outros dois para confirmar as palavras dela? Por fim, Domon se endireitou. Vai acontecer outra vez. Palme, tudo de novo. Talvez, no caso, seja hora de me preparar para partir. Se eu levar meus navios de volta para a ilha, também serei um homem rico por lá. Duvido que o senhor considere ilha um bom destino, retrucou Ninaeve em um tom firme. Fiquei sabendo que Samael agora governa tudo por lá, ainda que não abertamente. O senhor talvez não faça bom proveito de sua riqueza, sob o domínio de um dos abandonados. Os olhos de Domon quase saltaram das órbitas, mas ela prosseguiu. Não existem mais lugares seguros. O senhor pode correr feito um coelho, mas não pode se esconder. Será que não é melhor fazer o possível para lutar como um homem? Ninaeve estava sendo muito dura. Ela sempre achava melhor intimidar os outros. Elaine sorriu e se inclinou para tocar o braço de Domon. Não é nossa intenção intimidá-lo, mestre Domon, mas pode ser que precisemos mesmo de sua ajuda. Sei que o senhor é um homem corajoso, ou não teria esperado tanto tempo por nós, como fez em Falme. Ficaremos muito gratas. Vocês são muito boas nessa coisa toda, resmungou Domon. Uma dá o açoite de um boiadeiro, a outra vem com o mel de uma rainha. Ah, muito bem. No caso, vou ajudar como puder. Mas de jeito nenhum vou ficar para ver outra Falme. Tom e Juilin começaram a interrogar o capitão a respeito de Tanchico durante o resto da refeição. Juilin, pelo menos, o fazia de modo indireto, sugerindo perguntas para Tom sobre quais distritos os ladrões, larápios e trapaceiros frequentavam, quais adegas usavam e quem comprava suas mercadorias roubadas. O caçador de ladrões argumentava que era comum tais grupos saberem mais do que se passava em uma cidade do que as próprias autoridades. Ele parecia não querer falar diretamente com o ilhanense.
Domon, por sua vez, bufava sempre que respondia a uma das perguntas do Itaireno feito pelo menestrel. Isso respondia depois que Tom as verbalizava. Os questionamentos do próprio Tom não faziam sentido, pelo menos não vindos de um menestrel. Ele perguntava sobre nobres e facções, e sobre quem era aliado de quem, e quem se opunha a quem, sobre quem tinha quais objetivos declarados, no que suas ações resultavam e se os resultados eram diferentes do que supostamente desejavam. Não era bem, não era nem de longe o tipo de pergunta que Elaine esperava ouvir dele, mesmo depois de todas as conversas no bailador das ondas. O homem estivera bastante disposto a conversar com ela, e até parecia gostar do papo. Mas, de alguma maneira, toda vez que Elaine pensava que conseguiria cavar alguma coisa sobre o passado do menestrel, ele a irritava e a fazia ir embora. Domon, respondia a Tom com mais vivacidade do que a Juilin. De toda forma, conhecia Tanchico muito bem, tanto os lordes oficiais quanto Escória. Pelo que falava, parecia haver pouca diferença entre dois grupos. Depois que os homens espremeram o contrabandista até o talo, Ninaev pediu a Hendra que trouxesse pena, papel e tinta e rascunhou uma lista descrevendo cada uma das irmãs negras. Segurando as folhas com muito cuidado em uma das mãos enormes, Domon franziu o sobrolho, preocupado, como se os nomes fossem as próprias mulheres. Ainda assim, prometeu mandar seus homens que estavam no porto ficarem de olhos bem abertos. Quando Ninaev lembrou a Baile que todos deveriam tomar extremo cuidado, ele deu risada do mesmo modo que riria se a mulher o tivesse mandado não se ferir com a própria espada. Juilin saiu na cola de Domon, rodopiando o bastão, claro, e dizendo que a noite era a melhor hora para encontrar ladrões, e o povo que vivia dos ladrões. Ninaev anunciou que estava se retirando para o quarto, seu quarto, para deitar um pouco. Parecia um tanto vacilante, e de súbito Elaine percebeu por quê. A mulher se acostumara ao balanço do bailador, e agora estava com dificuldade de caminhar no chão que não balançava. O estômago de Ninaev não era uma companhia de viagem agradável. Elaine acompanhou o Tom até o salão, onde ele prometera a Hendra que se apresentaria. Por um milagre, a mulher encontrou o banco em uma mesa vazia, e bastaram alguns olhares feios para afastar os homens que de repente começaram a querer sentar ali. Hendra trouxe para ela uma caneca de prata com vinho, e a filha herdeira bebericou enquanto ouvia Tom tocar a harpa, entoando cantigas de amor como A Primeira Rosa do Verão e O Vento que Balança o Salgueiro, além de outras canções divertidas como Apenas uma Bota e O Velho Ganso Grisalho. A plateia vibrava, batendo nas mesas em aplausos. Depois de um tempo, Elaine também começou a imitá-los. Não chegara nem metade do vinho, mas um belo atendente sorriu para ela e encheu sua caneca. Tudo era exótico e excitante. Durante toda a vida, não estivera mais de 5 vezes no salão de uma estalagem, e nunca bebendo e se divertindo como uma plebeia. Agitando a capa para tremulhar os retalhos multicoloridos, Tom contou histórias como Mara e os Três Rei Tolos, e muitos contos de Anla, a conselheira sábia. Ele também recitou um longo trecho de A Grande Caçada à Trombeta, fazendo de modo que os cavalos pareceram empinar e os trompetes estrondearam ali mesmo no chão, e homens e mulheres lutaram, amaram e morreram. Ele seguiu noite adentro, cantando e recitando, com pequenas pausas aqui e ali para molhar a garganta, com um gole de vinho, enquanto os fregueses clamavam por mais. A mulher que antes tocava o saltério estava sentada em um canto, com um instrumento nos joelhos e uma expressão azeda no rosto. O povo jogava muitas moedas para Tom, que convocaram um rapazote para apanhá-las, e era pouco provável que tivessem feito o mesmo pela música da mulher. Tudo aquilo parecia combinar bastante com Tom, sobretudo a harpa e o recital. Bem, ele era um menestrel,
Mas parecia ser mais do que isso. Elaine poderia jurar que já ouviu o homem recitar a grande caçada, mas em alto canto, não em simples. Como era possível? Ele era apenas um velho menestrel. Enfim, já às altas horas da noite, Tom fez uma mesura e um último floreio com a capa e rumou para as escadas em meio a uma algazarra de punhos golpeando as mesas. Elaine batia na dela com o mesmo vigor dos outros presentes. Em seguida, tentou se levantar e escorregou, então caiu sentada de novo, franzindo o senho para a caneca de prata. Estava cheia de vinho. Ela bebera um pouco, tinha certeza. Sentia-se tonta por algum motivo. Sim. Aquele jovem simpático com doces olhos castanhos tinha enchido a caneca. Quantas vezes? Não que isso importasse. Ela nunca bebera mais do que uma caneca de vinho. Estava assim por ter saído do bailador e voltado à terra firme. Estava tendo a mesma reação de Ninaeve. Ela se levantou com cuidado, recusando as mais solícitas ofertas de ajuda do jovem simpático, e conseguiu subir as escadas, apesar do balanço dos degraus. Sem parar no segundo andar, onde ficava o quarto dela e de Ninaeve, subiu até o terceiro e bateu à porta de Tom. O menestrel abriu uma fresta e espiou o corredor, desconfiado. Parecia levar uma faca nas mãos, que desapareceu depressa. Estranho. Ela agarrou o bigode comprido do homem. Eu me lembro, disse. Sua língua parecia não estar funcionando direito. As palavras saíam embaralhadas. Eu estava sentada no seu joelho e puxei o seu bigode. Ela deu um puxão para demonstrar e o homem se encolheu. E minha mãe se apoiou no seu ombro e riu de mim. Acho melhor a senhorita voltar para o quarto, disse Tom, tentando soltar a mão dela. Acho que está precisando dormir um pouco. Ela se recusou a soltá-lo. Na verdade, parecia ter empurrado o homem de volta para dentro do quarto pelo bigode. Minha mãe também sentava no seu joelho. Eu vi, eu me lembro. É melhor ir dormir, Elaine. A senhorita vai se sentir melhor amanhã. Tom conseguiu soltar a mão da moça e foi tentando conduzi-la até a porta, mas ela deu um giro para contorná-lo. A cama não tinha colunas. Se houvesse uma coluna onde se segurar, talvez o quarto parasse de rodopiar. Quero saber por que minha mãe se sentava no seu joelho. O homem deu um passo atrás e ela percebeu que estava tentando puxar seu bigode outra vez. O senhor é um menestrel. Minha mãe não se sentaria no joelho de um menestrel. Vá dormir, criança. Eu não sou criança. Ela bateu o pé com força e quase caiu. O chão estava mais baixo do que parecia. Não sou criança. O senhor vai me contar. Agora. Tom suspirou e balançou a cabeça. Por fim disse, em um tom formal. Eu nem sempre fui menestrel. Já fui bardo por um tempo. Bardo da corte. Em Camlin, na verdade. Para a rainha Morgase. Você era uma criança. Está apenas se lembrando do jeito errado, é só. O senhor era amante dela, não era? O tremor nos olhos de Tom foi o bastante. Era. Eu sempre soube de Garrett. Eu sempre soube de Garrett Bryne. Pelo menos deduzia. Sempre torci para que ela se casasse com ele. Garrett Bryne, o senhor, e esse Lord Gabriel, para quem Matt falou que ela agora olha toda derretida e... Quantos mais? Quantos? O que a faz diferente de Berelém, que joga na cama todo homem que cruza seu caminho? Ela é igualzinha. A visão de Elaine ficou turva e sua cabeça zuniu. Levou um instante para perceber que tinha levado um tapa. Um tapa. Ela se recompôs, desejando que o homem parasse de balançar.
Como você ousa? Eu sou a filha herdeira de Andor e não serei. Você é uma garotinha que encheu a cara de vinho e está tendo um ataque de raiva, retrucou o menestral. E se eu ouvir você falar qualquer coisa desse tipo sobre Morgase, bêbada ou sóbria, vou lhe dar umas palmadas, não importa o quanto canalize. Morgase é uma boa mulher, tão boa quanto qualquer outra. Ah, é? A voz de Helena estremeceu e ela percebeu que chorava. Então por que ela... Por quê? Percebeu que enfiara o rosto no casaco dele, que alisava seus cabelos. Porque ser rainha é muito solitário, respondeu Tom baixinho. Porque a maioria dos homens que se sentem atraídos por uma rainha enxerga poder, não uma mulher. Eu vi uma mulher e ela sabia disso. Suponho que Brian visse o mesmo e esse tal de Gabriel também. Você precisa entender, criança. Todo mundo quer ter alguém na vida, alguém de quem gostar, até uma rainha. Por que o senhor foi embora? Murmurou Elaine, apoiada no peito dele. O senhor me fazia rir. Eu me lembro disso. E também a fazia rir e me carregava no ombro. É uma longa história. Tom soltou um suspiro sofrido. Outra hora eu conto. Se você perguntar. Com sorte, vai ter se esquecido de tudo amanhã de manhã. Está na hora de ir para a cama, Elaine. Ele a conduziu até a porta e ela aproveitou a oportunidade para dar mais um puxão em seu bigode. Assim, disse satisfeita. Eu puxava bem assim. É, puxava mesmo. Consegue descer as escadas sozinha? Claro que consigo. Ela lançou o olhar mais altivo que tinha. Porém, Tom pareceu mais inclinado do que nunca a acompanhá-la até o corredor. Para provar que não havia necessidade, Elaine avançou com muito cuidado até o topo da escada. Parado na porta, Tom ainda exibia uma careta de preocupação quando ela começou a descer. Por sorte, Elaine não tropeçou até sair do alcance da vista do homem, mas passou direito pela porta de seu quarto e precisou voltar. Aquela geleia de maçã devia ter algo errado. Sabia que não devia ter comido tanto. Lynne sempre dizia. Não conseguia lembrar o que Lynne sempre dizia, mas era alguma coisa sobre comer doces demais. Duas lamparinas queimavam no quarto, uma na mesinha redonda ao lado da cama e outra na cornicha caiada acima da lareira de tijolos. Nina Eve estava estirada na cama, por cima das cobertas, toda vestida, e de braços abertos, Elaine notou. Ela disse a primeira coisa que lhe veio à cabeça. Randy deve me achar uma louca. Tom é um bardo e Morgase não é minha mãe, afinal de contas. Nina Eve a encarou, curiosa. Estou meio tonta, não sei porquê. Um rapaz simpático com lindos olhos castanhos se ofereceu para me trazer aqui em cima. Aposto que sim, comentou Nina Eve, irritada. Ela se levantou e passou o braço em torno dos ombros de Elaine. Venha cá um instante. Tem uma coisa que você precisa ver. Parecia haver um balde extra de água perto do lavatório. Aqui. Vamos nos ajoelhar para você ver melhor. Elaine olhou, mas não havia nada no balde além de seu reflexo na água. Ela ficou se perguntando por que estava com um sorriso tão grande. Então sentiu a mão de Nina Eve em sua nuca e sua cabeça foi enfiada na água. Ela sacudiu os braços e tentou se levantar, mas o punho de Nina Eve parecia uma barra de ferro. O correto era prender a respiração quando se estava debaixo d'água. Elaine sabia disso. Só não conseguia se lembrar de como fazer. Só conseguia se debater, gorgolejar e sufocar. Nina Eve puxou de volta, a água escorrendo pelo rosto, e Elaine encheu os pulmões. Como? Você? Ousa? Arquejou. Eu sou a filha herdeira.
Ela conseguiu emitir um ganido antes que sua cabeça retornasse à água, molhando tudo ao redor. Agarrar o balde com as duas mãos e empurrá-lo não adiantava. Bater os pés no chão não adiantava. Ia se afogar. Ninaeve ia afogá-la. Depois de uma era, retornou ao ar. Seu rosto estava cheio de fios de cabelos encharcados. Acho, começou com a voz mais firme possível, que vou vomitar. Bem a tempo, Ninaeve puxou a grande bacia esmaltada em branco do lavatório e segurou a cabeça de Elaine, que punha para fora tudo o que já comera na vida. Um ano depois, ou pelo menos algumas horas depois, de todo modo, parecia tempo demais. Ninaeve começou a lavar seu rosto, limpando a boca, banhando as mãos e os pulsos. No entanto, não havia nada de delicado na voz dela. Como você pôde fazer isso? Que ideia foi essa? Eu não ficaria surpreso se um homem bebesse até não conseguir parar em pé. Mas você? E esta noite ainda por cima? Eu só tomei uma caneca, resmungou Elaine. Mesmo com aquele rapaz mantendo-a cheia, não podia ter sido mais de duas. Com certeza não. Uma caneca do tamanho de uma jarra, Ninaeve fungou, e a ajudou a se levantar. Puxou-a, na verdade. Você consegue ficar acordada? Vou procurar Iguene, ainda não tenho certeza se consigo sair de Tel Laieranririod, se há alguém para me acordar. Elaine piscou. As duas tinham procurado Iguene, sem sucesso, todas as noites desde que ela desaparecera de repente daquele encontro no coração da pedra. Ficar acordada? Ninaeve, é a minha vez de procurar, e é melhor que eu vá. Você sabe que só consegue canalizar se estiver irritada e... Então percebeu que a outra mulher estava envolta no brilho tênue de Saidar. E achou que já estava assim havia algum tempo. Sua cabeça parecia cheia de palha, e o pensamento tinha que escavar para passar. Mal conseguia sentir a fonte verdadeira. Acho que é melhor você ir, eu fico acordada. Ninaeve franziu a testa, mas acabou assentindo. Elaine tentou ajudá-la a se despir, mas seus dedos não estavam conseguindo soltar aqueles botõezinhos. Resmungando entre dentes, Ninaeve desabotoou tudo sozinha. Só de camisola, ela enroscou o retorcido anel de pedra no cordão de couro que usava no pescoço, ao lado de um anel masculino pesado e dourado. Era o anel de lã, e Ninaeve sempre o usava pendurado no pescoço. Elaine puxou um banquinho baixo de madeira para o lado da cama, enquanto Ninaeve se deitava outra vez no chão. De fato, sentia-se bastante sonolenta, mas não cairia no sono sentada ali. O problema parecia não ser cair no chão. Vou acordar você depois do que parecer uma hora. Ninaeve assentiu, então fechou os olhos, as mãos agarradas aos dois anéis. Depois de um tempo, sua respiração se tornou profunda. O coração da pedra estava bastante vazio. Espiando a escuridão por entre as grandes colunas, Ninaeve circulou o Calandor, que brilhava sob as pedras do piso, antes de perceber que ainda estava de camisola, o cordão de couro com os dois anéis pendurados no pescoço. Ela franziu o senho e, depois de um instante, viu-se um vestido de 2 rios, feitos de boa lã castanha, além de usar sapatos pesados. Tanto Elaine quanto Egwene pareciam achar aquele tipo de coisa fácil, mas não era fácil para ela. Passara momentos constrangedores em visitas anteriores até o Laieranririod. A maioria depois de ter pensamentos aleatórios a respeito de lã. Mas trocar de roupa por vontade própria exigia concentração. Bastava isso, a lembrança de lã, para o vestido passar a ser de seda, tão transparente quanto o véu de Rendra. Berelém teria ficado envergonhada. E Ninaeve também ficou,
ao pensar em lã vendo-a daquele jeito. Foi um esforço trazer a lã castanha de volta. E pior, a raiva passara. Aquela garota idiota. Será que não percebia o que acontecia quando alguém bebia vinho demais? Será que nunca estivera sozinho em um salão? Bem, provavelmente não. E a fonte verdadeira podia muito bem ter parado de existir. Talvez não importasse. Incomodada, encarou a floresta de imensas colunas de pedras vermelhas que dobravam em uma curva muito distante. O que fizera Egwene ir embora tão de repente? A pedra estava silenciosa, como um vazio oco. Ela ouvia o sangue pulsando nos próprios ouvidos. Mesmo assim, sentia um leve calafrio entre as omoplatas, como se alguém a observasse. Egwene! O grito ecoou no silêncio entre as colunas. Egwene! Nada. Ao esfregar as mãos na saia, percebeu que segurava um graveto retorcido com um calombo na ponta. Nossa, que coisa mais útil! No entanto, segurou o graveto com força. Uma espada seria melhor. Por um instante, o graveto tremeluziu, quase virando uma espada. Mas era algo que ela não sabia usar. Viu sozinha, pesarosa. Um porrete servia tanto quanto uma espada por ali. Ambos eram praticamente inúteis. Canalizar era a única defesa além de correr, o que lhe deixava apenas uma escolha no momento. Queria correr, ainda mais com aquela sensação de ser observada, mas não se entregaria fácil. Porém, o que fazer? Egwene não estava ali. Estava em algum lugar do deserto. Ruídian, dissera Elaine, onde quer que isso ficasse. Entre um passo e outro, ela de súbito chegou a uma encosta de uma montanha com um sol escaldante, se erguendo sobre as outras montanhas para além do vale abaixo, cozinhando o ar seco. O deserto. Estava no deserto. Por um instante ficou surpresa com o sol, mas o deserto ficava bem a leste, de modo que o sol poderia estar nascendo lá e ainda ser noite em Tanchico. Olha, a terra é redonda. De toda forma, em Tel Laeraniriod não fazia diferença. Até onde sabia, o dia e a noite ali não tinham qualquer relação com o que se passava no mundo real. Sombras compridas e pálidas ainda cobriam quase metade do vale, mas uma estranha massa de névoa se adensava lá embaixo, aparentemente inalterada pelo calor do sol. Grandes torres se elevavam na neblina. Algumas pareciam inacabadas. Uma cidade? No deserto? Apertando os olhos, conseguiu distinguir outra pessoa no vale. Um homem. Embora àquela distância só fosse possível enxergar alguém que parecia vestir calças e um casaco azul claro. De certo, não era Iel. O homem caminhava no limiar da neblina, vez ou outra, parando para cutucá-la. Ela não tinha certeza, mas parecia que a mão do homem sempre parava um pouco antes de chegar à neblina. Talvez aquilo não fosse uma névoa. Você tem que sair daqui, disse uma voz premente de mulher. Se aquele ali vir você, vai acabar morta ou pior. Ninaeve deu um salto e rodopiou, o porrete erguido, quase perdendo o equilíbrio na encosta. A mulher de pé, um pouco acima dela, usava um casaco branco, curto e calças volumosas amarelo claras, espremidas acima de botas curtas. O manto se avolumou como uma lufada de vento seco. Foram os longos cabelos loiros, presos em uma trança intrincada, e o arco prateado nas mãos da mulher, que fizeram o nome sair da boca incrédula de Ninaeve. Birgit! Birgit, heroína de uma centena de histórias, e seu arco de prata que jamais falhava. Birgit, uma das heroínas mortas que a trombeta de Valéria convocaria de volta da tumba para lutar na última batalha. Impossível! Quem é você? Não temos tempo, mulher. Você tem que ir antes que ele a veja. Em um movimento suave,
Ela puxou uma flecha de prata da aljava da cintura, encaixou-a e a aproximou da orelha. A flecha de prata ficou apontada direta para o coração de Ninaeve. Ande! Ninaeve disparou. Não soube ao certo, mas viu-se em campo de Elmond, no meio do campo, encarando a estalagem fonte de vinho, com as chaminés e o teto de telhas vermelhas. Telhados de palha rodeavam o campo, onde a nascente fonte de vinho brotava de um afloramento de pedras. O sol estava bem alto ali, embora Dos Rios ficasse bem a leste do deserto. Mesmo assim, apesar do céu sem nuvens, uma sombra escura se abatia sobre a aldeia. Teve apenas um instante para se perguntar como o povo estaria passando sem ela. Captou um rápido movimento com o canto do olho, um lampejo prateado, e viu uma mulher se agachando atrás da curva da casa asseada de Ailes Candwin, perto do rio Fonte de Vinho. Birgit. Ninaeve não hesitou. Correu até uma das pontes que cruzava o córrego estreito e agitado. Seus sapatos pisoteavam as tábuas de madeira. Volte aqui! Gritou. Pode voltar aqui e me responder. Quem era aquele homem? Pode voltar aqui ou vai mesmo virar uma heroína. Acerta um soco tão forte nessa sua cara que você vai pensar que viveu uma aventura. Contornou a casa de Alice, mas sem muita esperança de ver Birgit. O que não esperava era ver um homem de casaco escuro trotando em sua direção, a menos de 100 passadas, vindo pela rua de terra batida. Prendeu a respiração. Lã. Não era ele, mas tinha o mesmo formato de rosto, os mesmos olhos. O homem parou, ergueu o arco e disparou uma flechada na direção dela. Gritando, Ninaeve se jogou para o lado, desesperada para acordar. Quando Ninaeve gritou e se sentou na cama, com os olhos arregalados, Elaine levantou-se de um salto, derrubando o banquinho. O que houve, Ninaeve? O que houve? A mulher estremeceu. Parecia lã. Parecia lã e tentou me matar. Ela levou a mão trêmula ao braço esquerdo, onde gotejava sangue de um corte superficial, um pouco abaixo do ombro. Se eu não tivesse pulado, teria acertado meu coração. Elaine sentou-se na beirada da cama e examinou o corte. Não foi feio. Vou lavar e enfaixar você. A jovem desejou saber curar. Tentar sem saber poderia piorar ainda mais a ferida. De qualquer jeito, não passava de um cortezinho. Sem mencionar que sua cabeça ainda parecia cheia de geleia. Geleia mole. Não era lã. Fique calma. Seja lá quem fosse, não era lã. Eu sei, retrucou Ninaeve em um tom ácido. Relatou o que acontecera com a mesma voz nervosa. Não sabia ao certo se o homem que atirara nela em campo de Elmond e o homem que vira no deserto eram a mesma pessoa. A própria Birgit já tinha sido bastante inacreditável. Tem certeza? Indagou Elaine. Birgit? Ninaeve suspirou. A única coisa de que tenho certeza é que não encontrei Gwen e que não vou voltar hoje. Ela socou a própria coxa. Onde ela está? O que aconteceu com ela? Se tiver cruzado com aquele sujeito do arco. Ah, luz. Elaine teve que pensar por um minuto. Queria muito dormir e seus pensamentos vagueavam. Ela disse que poderia não estar lá quando fosse hora de encontrá-la de novo. Talvez seja por isso que tenha sido tão depressa. Seja lá porque não pôde, quer dizer... Não estava conseguindo falar coisa com coisa. Não conseguia se expressar direito. Espero que sim, disse Ninaeve em um tom cansado. Ela encarou Elaine e acrescentou. Melhor você ir para a cama. Está com cara de quem vai desmaiar. Elaine ficou grata em ser ajudada a se despir. Lembrou-se de enfaixar o braço de Ninaeve, mas a cama estava tão convidativa que não conseguiu pensar em mais nada.
De manhã, talvez o quarto já tivesse parado de girar. O sono veio assim que a cabeça encostou no travesseiro. De manhã, queria estar morta. O sol mal despontara no céu e o salão estava vazio, exceto por Elaine. Com a cabeça nas mãos, encarou a caneca que Nina Eve colocara em cima da mesa antes de sair para procurar o estalajadeiro. A cada inspiração, sentia o cheiro e seu nariz tentava se fechar. Sentia a cabeça. Não era possível descrever. Se alguém se oferecesse para arrancá-la, Elaine seria capaz de agradecer. Tudo bem? Ela deu um pulo ao ouvir a voz de Tom e quase não conseguiu conter um choramingo. Tudo muito bem, obrigada. Falar a fazia a cabeça latejar. Ele remexeu o bigode, desconfiado. Suas histórias de ontem à noite foram maravilhosas, Tom. Pelo menos o que eu me lembro delas. Conseguiu esboçar um risinho de autocensura. Receio que não me lembre de muita coisa, exceto de ficar sentado escutando. Acho que comi uma geleia de maçã estragada. Não pretendi admitir que bebera todo aquele vinho, ainda que não fazia ideia de quanto fora. Nem que fizera papel de idiota no quarto dele, principalmente essa parte. O homem pareceu acreditar, pela forma aliviada como se sentou em uma cadeira. Nina Eve apareceu e entregou um pano úmido a Elaine e se sentou. Também empurrou mais para perto a caneca com aquele negócio horroroso. Elaine, grata, pressionou o pano na testa. Algum de vocês viu o mestre Sandar agora de manhã? Perguntou a mulher mais velha. Ele não dormiu no quarto, respondeu Tom. Pelo que devo ser grato, considerando o tamanho da cama. Como se as palavras o tivessem invocado, Julian surgiu à porta da frente, o rosto cansado e o casaco justo amarrotado. Tinha um hematoma sob o olho esquerdo e os cabelos curtos e negros que costumavam ficar esticados na cabeça pareciam ter sido ajeitados às pressas com os dedos. Mas ele sorriu ao se juntar ao grupo. Tem mais ladrões nessa cidade do que peixinhos em um junco. E eles abriam a boca se ganharem uma caneca de qualquer coisa. Conversei com 2 homens que disseram ter visto uma mulher com mecha branca no cabelo em cima da orelha esquerda. Acho que acredito em um. Então elas estão aqui, disse Elaine. Mas Nina Eve balançou a cabeça. Talvez. Várias mulheres podem ter uma mecha branca no cabelo. Ele não soube precisar a idade dela, completou Joelhinha, escondendo um bocejo com a mão. Não tinha idade, pelo que disse. Brincou que talvez fosse a Aes Sedai. Você vai com muita sede ao pote, retrucou Nina Eve em um tom severo. Não vai adiantar de nada se acabar se nos expondo. Joelhinho ruborizou. Estou sendo cuidadoso. Não quero que Liandrin ponha as mãos em mim outra vez. Não faço perguntas, só falo. Às vezes de mulheres que conheci. 2 homens morderam a isca da mecha branca e nenhum dos dois sequer imaginou que fosse algo mais do que conversa fiada com os goles de cerveja barata. Hoje à noite talvez outro nade até minha rede, só que dessa vez pode ser que a conversa seja sobre uma cairriena frágil, com olhos bem grandes e azuis. Era Temaile Kinderod. Pouco a pouco vou estreitar os pontos onde elas foram vistas, até saber onde estão. Vou encontrá-las. Ou eu vou. Tom parecia pensar que isso era muito mais provável. Em vez de ladrões, será que elas não estão se metendo com nobres e políticos? Algum lorde desta cidade vai começar a fazer algo que não lhe é habitual, o que vai me levar direto até elas. Os 2 homens se entreolharam. Em outro momento, Elaine teria esperado que um dos dois chamasse o outro para a briga. Homens. Primeiro Juirin e Domon. Agora Juirin e Tom. Só faltava Tom e Domon entrarem em uma queda de braço para completar. Homens. Era o único comentário que conseguia pensar. Talvez eu e Elaine as encontremos sem a ajuda de vocês, retrucou Nina Eve em um tom seco.
Vamos começar a procura hoje mesmo. Ela desviou os olhos para Elaine. Pelo menos eu vou. Elaine talvez precise descansar mais um pouco para se recuperar da viagem. Elaine ajeitou o pedaço de pano com muito cuidado. Depois usou ambas as mãos para apanhar a caneca à sua frente. O líquido grosso e verde tinha um gosto pior do que o cheiro. Trêmula, se forçou a continuar engolindo. Quando a bebida bateu no estômago, por um instante ela se sentiu como um manto drapejado em um vento forte. Dois pares de olhos enxergam melhor do que um, disse a Nina Eve, batendo a caneca vazia na mesa continido. E se enxergam ainda melhor, apressou-se em dizer Juilin. E se aquela enguia ilhanense de fato mandar seu pessoal vasculhar, teremos pelo menos esse tanto de olhos, contando com os ladrões de larápios. Nós, vamos encontrar essas mulheres para vocês, se for possível encontrá-las, completou Tom. Não há necessidade de saírem da estalagem. Essa cidade oferece muitos perigos, mesmo sem Liandrin por perto. Além do mais, acrescentou Juilin, se elas estiverem por aqui, vão reconhecer as duas. Conhecem seus rostos. Melhor que fiquem aqui na estalagem, fora das vistas. Elaine encarou os dois estupefata. Um minuto antes, tentavam derrubar um ao outro com olhares. Agora haviam virado aliados. Nina Eve estava certa sobre os dois causarem problemas. Bem, a filha herdeira de Andor não se esconderia atrás de Mestre Juilin Sandar e de Mestre Tom Merlin. Ela abriu a boca para dizer isso, mas Nina Eve falou primeiro. Vocês têm razão, respondeu ela com voz calma. Elaine a encarou, incrédula. Tom e Juilin pareciam ao mesmo tempo surpresos e, o que era muito desagradável, satisfeitos. Elas de fato nos conhecem, prosseguiu Nina Eve. Mas já cuidei disso hoje de manhã, acho. Ah, chegou a senhora Hendra com o nosso café. Tom e Juilin trocaram olhares desconcertados, mas não conseguiram dizer nada com a estalajadeira sorrindo por detrás do véu. É aquilo que lhe pedi? Perguntou Nina Eve, enquanto a mulher punha uma tigela de mingau de cereal com mel à sua frente. Ah, sim. Não será problema encontrar roupas que sirvam às duas. E os cabelos? As duas têm cabelos tão lindos, tão compridos. Bom, não vai demorar nem um pouco para ajeitar. Ela passou os dedos pelas próprias tranças, compridas e douradas. As caras que Tom e Juilin fizeram provocaram um sorriso no rosto de Elaine. Os dois podiam estar prontos para discutir, mas não teriam defesa contra o fato de serem ignorados. Já sentia a cabeça um pouco melhor. A mistura horrenda de Nina Eve parecia estar fazendo efeito. Enquanto ela e Hendra discutiam sobre custos, cortes e tecidos, a estalajadeira queria copiar seu vestido justo hoje, em um tom verde claro, e Nina Eve se opunha, mas estava meio indecisa. Elaine engoliu uma colher de mingau para tirar o gosto ruim da boca. Aquilo a fez se lembrar de que estava com fome. Tinha um problema que nenhum deles mencionara. Um que Tom e Juilin desconheciam. Se a Aja Negra estava em Tanchico, então o que representava perigo a Randy também estava. Algo capaz de atá-lo com seu próprio poder. Encontrar Liandrin e as outras não era o bastante. Elas também teriam de identificar esse perigo. De repente, o apetite recém-adquirido foi embora por completo.